eu me especializei agora em contar coisas, essas coisas, para alertar as pessoas contra esse uso da ciência para... o uso religioso da ciência, digamos assim. Estou muito preocupado com isso. Eu acho que nós católicos estamos caindo em vários contos do vigário, né? Sem contar o uso da ciência, por exemplo, pelos globalistas, para outros, né? A gente viu aí nos 3, 4 anos que passou que a gente não como é que a coisa que a gente não pode falar o nome, mas e isso é usado, né? A cultura da morte, né? Ela é muito científica, né? E tem umas coisas na ciência que você não explica, né? Onde você fez o podcast com o Rômulo, né? Como que uma espécie, como que uma ciência, entre aspas, pode sobreviver sem base nenhuma, sem nenhuma comprovação experimental, durante 150 anos, se não tiver por trás outra coisa que não seja fatos científicos? Como pode o evolucionismo darwinista sobreviver academicamente, tendo bolsa de estudo, laboratório, pesquisa, paper, sendo uma falsidade de cima e embaixo como ciência? Não é possível. Enfim, sem a manipulação. Outro lado negro aí lado podre, melhor dizendo, da ciência é que no século XIX, século XX, tinha cadeira de ciência eugênica, defendendo a eugenia. Se defendia mestrado e doutorado nas linhas de discussão sobre superioridade racial, sobre eugenia. A ciência hoje ela é usada para substituir a moral. Então, qualquer assunto que você consiga levar para o campo científico, o campo da moral fica desprezado. Então, a ciência hoje é uma deusa pagã. Uma deusa pagã. A gente sabe que os deuses pagãos da antiguidade, você é muito mais do que eu, exigia sacrifício humano. Sacrifício humano, exatamente. Então, essa deusa pagã, ela vai exigir. Não tem outra... A natureza da deusa... porque são demônios, os deuses pagãos são demônios, eles exigem sacrifício humano. Então, a ciência, como deusa pagã, ela vai exigir, tem exigido, já exigiu, vai continuar exigindo para sempre. Enquanto a gente não demolir esse ídolo. Né? Reconquistar, não é? Os conceitos fundamentais, metafísicos e teológicos. A teologia está muito acima disso. Aliás, Newton sabia disso, tá? Só que a teologia dele era outra. Ele chamava de prisca teologia, que era a teologia que não foi deformada pelo Velho Testamento. Tá? O Newton sabia que a teologia era superior à ciência. Só que era uma outra teologia. Exatamente. Era uma demonologia, né? Então, assim, eu vejo o estado da ciência. Claro, eu não estou dizendo que não há nobreza na ciência, não há pessoas nobres na ciência. Eu não estou falando que todo cientista é bruxo, nem nada disso. Claro. Né? Inclusive, eu tenho grandes admirações por vários cientistas, né? Da minha área, inclusive da engenharia elétrica, o próprio Maxwell. Para mim, a pessoa que eu mais admiro nessa área é o Michael Faraday. Fala um pouco, então, do Maxwell e do Faraday. Pois é, o Faraday, ele é um ponto fora da curva em todos os sentidos, né? Ele foi um sujeito que ele era muito pobre, então ele foi aprendiz de um mestre naquele esquema de guildas medievais. Imagina, isso no início do século XIX, desculpe. Ainda tinha esse sistema na Inglaterra, relativamente funcionando. E ele queria aprender a encadernar livros. E nessa tarefa de aprender a encadernar livros, ele um dia pegou um livro de química. Ele leu o livro de química antes de encadernar. Ficou fascinado com aquilo. Fascinado, né? E começou a fazer experiências de química muito simples, muito rudimentares, no fundo do escritório, do boteco lá de encadernação do mestre dele. E o mestre, seguindo aquele negócio, achou interessante e tal. E tinha umas conferências de química em Londres, de um grande químico, famoso químico,
E o Michael Faraday falou pro mestre dele, poxa, eu gostaria de ir, mas essas conferências eram muito caras, só para nobreza, só para engarinhar dinheiro na Royal Institution, um químico muito famoso lá. E aí, um dia, um cientista entrou lá para pegar um livro e tal, e viu o Faraday fazendo experiências. Falou, o que é isso aí e tal? E foi lá e viu essa experiência do Faraday. Ficou fascinado. Pô, menino desse fazendo essa experiência. Ele falou assim, eu tô querendo te dar um presente, o que você quer? Eu quero o ingresso para a conferência do fulano. O cara foi lá e pagou. Era um nobre. O cara foi, tomou nota. Tudo que ele viu nas conferências desse grande químico. Nota com observações. E um dia ele formou lá no mestre da guilda, não tem mais nada para você aprender aqui, você vai embora. Ficou na rua, sem nada. Ele falou, vou visitar esse químico lá na Royal Institute. Foi lá e visitou o químico. Falou, olha, eu tenho aqui os cadernos que eu anotei dessas conferências. O cara olhou, pô, isso não é possível. Cara, olha, mas eu não tenho nenhum emprego assim para você, de nada e tal, mas eu tenho o faxineiro aqui, foi embora, se quiser ser faxineiro, eu fui lá ser faxineiro. Bom, esse menino, com esse background, ele chegou a ser o presidente da Royal Institute por não sei quantos anos, 30 anos. Ele contribuiu tanto para a química quanto para a engenharia elétrica, mais do que qualquer física experimental de todos os séculos. As obras dele são absolutamente extraordinárias, as obras tanto de elétrica quanto de química. Um homem que chegou ao entendimento do que era um campo eletromagnético e como é que o campo magnético, o campo elétrico funcionava, sem nunca ter usado uma equação nas obras dele. Você não encontra uma equação, só explicações. Quando o Maxwell começou a trabalhar com eletromagnetismo, ele conhecia as obras do Faraday. E no livro que ele publicou sobre eletromagnetismo, que é a teoria dele, ele no prefácio ele fala assim, olha, se eu com esse livro ajudar vocês a entenderem a obra do Michael Faraday, eu estarei satisfeito. Agora, o Maxwell era um grande matemático, né? O Maxwell, assim, qualquer das coisas que ele fez na vida, se ele fizesse só aquilo, já seria um físico famosíssimo. Na ótica, na astronomia, na engenharia elétrica, né? Na área de elétrica. Mas nós devemos ao Maxwell as equações do campo eletromagnético, que ninguém sabe o que é, por mais que se fale por aí, né? Há uma teoria, digamos assim, que compete com a teoria do campo, até hoje compete, que é a teoria da ação à distância do Gauss e do Weber, da Alemanha, que ele chegou às mesmas equações do Maxwell, partindo da ação à distância e não do campo, porque o Maxwell, como ele tinha a tradição inglesa era do Faraday. E o Faraday tem toda essa concepção de campo eletromagnético. Gauss e Weber não. Então tem toda uma concepção do eletromagnetismo a partir da ação à distância, que chega nas mesmas equações, né? Mas o Maxwell era um gênio extraordinário, né? Um homem religioso. Aliás, o Faraday também era. O Faraday era protestante de uma seitazinha pequenininha que depois desapareceu, mas muito assim, correto, viveu a vida, embora ele tenha ganho muito dinheiro, porque ele dava consultoria para todo mundo, né? Fabricação de vidro. Você imagina a indústria química nascendo naquela época, né? Ele, por exemplo, que descobriu o benzeno, enfim, ele descobriu uma opção de coisa. E, embora de posse, ele sempre viveu uma vida muito simples, etc. O Maxwell também, né? O Maxwell também era protestante, mas inclusive o Maxwell era poeta, né? O Maxwell era repentista. O Maxwell tem umas histórias do Maxwell interessantíssimas. O Maxwell ia para as conferências científicas, né? E ele escrevia um relatório da conferência em termos de poesia. As poesias dele são muito engraçadas, parece muito com
Como é que chama aquela poesia nordestina? Não, repente. Né? O repente, mas exatamente. Parecia muito com isso. Ele tem, inclusive, uma poesia em grego antigo, porque na época esse pessoal sabia latim e grego, né? Ele tem uma poesia em grego antigo. Coisa mais engraçada. Então o Marx era um jacuzão, entendeu? Inclusive vestia mal as pessoas. Não é que ele vestia mal, ele vestia não conforme o ambiente que ele estava, entendeu? Então o pessoal fala, pô, Marx, tal, sem noção. Sem noção. Um gênio, assim, enfim. São pessoas que fundamentaram o nosso conhecimento de equação. Mas nessa época, no século XIX, as pessoas, diante das equações do Maxwell, como eles não conseguiam compreender, eles simplesmente falaram assim, gente, vamos desistir desse trem. Vamos usar esse negócio, tá dando certo. Tá certo? E vão tocar a bola pra frente. Isso foi uma decisão que assim, porque os físicos ingleses, eles gostavam muito de modelo inclusive mecânico, porque eles achavam que tudo você podia fazer um modelo mecânico da natureza. E chegou uma hora que eles falaram, olha, não tem jeito mais, não tem jeito de modelar as coisas todas que se faz, que essas equações permitem, né? E daí para frente, eles desistiram de modelar. Então, a partir daí, enfim, há equações, há resultados dessas equações, há condições para que elas sejam aplicadas, elas dão resultados. Você pode comprovar os resultados, mas o que está acontecendo? O que a natureza, como é que a natureza está se comportando? Quem sabe? Qual que você acha mais correta, do campo ou daquele da distância? Cara, é impressionante, essa discussão é muito, muito vasta, porque ela vem lá desde o Newton. Porque a lei do inverso quadrado da distância, ela vem lá desde o Newton. E ela tem repercussão na estrutura do espaço. Ou seja, o Newton... é impossível você considerar o espaço como um nada, né? Porque nada não existe, né? E nada não pode conter alguma coisa. Então, a estrutura do espaço hoje é um mistério absolutamente impressionante, né? Qual que é a estrutura do espaço? A estrutura dessa coisa que separa corpos materiais, né? A mecânica quântica tem algum vislumbre sobre isso, né? Mas ninguém tem a mínima certeza de como é que é. Antigamente tinha a noção do éter, né? O que acontece? O éter, ele era aquilo que preenchia o espaço. A quintessência, como se fala. A quintessência. O homem, desde do advento da teoria do Newton sobre a luz, o éter sempre foi crença dos cientistas. Ou seja, o éter é o meio no qual propaga a luz. Porque toda onda tem que ter um meio por onde... Aí veio aquela teoria corpuscular da luz, né? Tudo bem. Tinha uma natureza dual. Né? Mas a luz, quando ela se comportava como onda, ela ainda exigia um meio para se propagar. Como a água, né? Aquela pedrinha na água, etc. Bom, o que acontece? Com a teoria especial e depois com a teoria especial da relatividade, os homens pensaram que o éter estava morto. Certo? Só que é o seguinte, quando o Einstein fez a teoria geral da relatividade, ele ressuscitou o éter, com outro nome. Porque ele começou a falar de espaço, com curvatura de espaço. Bom, o nada não pode se curvar. Tá certo? Não tem jeito. Então, deve ter alguma coisa ali que se curva. Então, há uma estrutura. Então, essa lei do inverso quadrado de distância tem muito a ver com a natureza desse espaço, né? É difícil de... Eu sou mais, digamos assim, eu tenho mais simpatia pelo campo por causa do Faraday, sabe? Que eu tenho simpatia por ele. É uma simpatia pessoal. E acaba levando, né, para essa interpretação. Né? Mas as equações são as mesmas, né? Em relação a Einstein, você chegou a estudar alguma ligação dele com o ocultismo ou não? Não, com o ocultismo não. Eu acho assim. O Einstein tem uma participação numa
numa discussão que é antiga, que é do heliocentrismo e do geocentrismo. Esse aí do é uma ponto de referencial e tal. Né? Não, é o seguinte, é porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, a teoria da relatividade especial, tá certo? Ela nasceu para dar uma explicação de um experimento que apontava para o geocentrismo, que é o experimento Maxwell-Morley. Esses dois cientistas fizeram uma experiência uma vez para testar se a Terra girava em torno do Sol. Tá? E teve um resultado nulo. Não gira. 1888. Esse ano é muito interessante porque 1888 foi também o ano que foi descoberto as ondas eletromagnéticas pelo Hertz. Bom, esse experimento, o próprio Maxwell-Morley rejeitou esse experimento porque eles eram heliocentristas, eles acreditavam no heliocentrismo. Falaram, não, esse negócio não pode dar certo. Repetiu esse experimento várias vezes, eles, os dois, tá? E depois continuou repetindo ao longo dos anos. E aí, digamos assim, houve uma crise na comunidade científica, né? E a teoria especial da relatividade veio para explicar o experimento do Maxwell-Morley através da contração de dimensões em relação à velocidade da luz, ou seja, você move um objeto, ele vai se aproximando da velocidade da luz, ele vai se contraindo fisicamente, né? E também da dilatação do tempo. Foi assim que o Einstein conseguiu resolver esse experimento. Não, o experimento dava assim mesmo, mas a Terra continua a girar em torno do Sol. Pois bem. Tem comprovação científica das teorias do Einstein que realmente ter essa contração, tempo dilata? Isso são só conceitos. Tudo se comporta como se fosse assim. Tá não certo? tem aquela história do relógio atômico que foi para o espaço, que teria provado? Não, mas não prova exatamente, porque tem outras teorias. Porque, veja bem que coisa interessante. Um dos pilares da teoria da relatividade especial é a constância da velocidade da luz. Tá certo? Só que essa constância da velocidade da luz foi derrubada na teoria geral da relatividade. A teoria geral da relatividade não considera a luz constante, a velocidade da luz constante. Então, aí há muito digamos assim, de vontade de acreditar em alguma coisa, né? Eu não estou discutindo as equações. As equações são corretas, funcionam. Agora, o que está acontecendo é que você não sabe, entendeu? Então, quando o Einstein generalizou o conceito de sistema referencial na teoria geral da relatividade, ele abriu mão de muita coisa da teoria especial, porque não ia dar certo, né? E a teoria geral é muito mais robusta do que a teoria especial, né? Porque a teoria especial é cinemática, a geral é dinâmica, tem a ver com forças, né? E aí, a teoria geral, ela ainda é uma teoria que ela mexe com conceitos que vai refletir lá no geocentrismo. Porque segundo a teoria geral, né, você não tem como separar ou privilegiar uma teoria em relação à outra. Ou seja, o universo, ele funciona segundo a teoria geral da relatividade, tanto se ele for geocêntrico quanto se ele for heliocêntrico. Tá certo? Mas aí funcionaria para qualquer coisa. Se a gente morasse na Lua, seria lunocêntrico. Não, o que ele está falando é o seguinte, da onde você está, não tem jeito de você fazer uma experiência para decidir se o sistema é heliocêntrico ou geocêntrico. Porque tudo se passa como se fosse qualquer um dos dois. Porque a teoria geral da relatividade, ela considera não só o sistema solar, mas ela considera todo o universo agindo sobre todo o universo. Tá certo? Então, se você fizer um universo girar, por exemplo, se a Terra ficar no centro, as forças que vão existir entre Sol, Terra
e os planetas são as mesmas se você fizer o Sol girar e o universo ficar parado. Porque isso do ponto de vista do observador, né? E das forças, tá certo? As forças também serão as mesmas. Você não tem jeito de distinguir. Então, isso... o Einstein tem várias obras dele afirmando exatamente isso que eu estou te falando, né? Não tem jeito de distinguir o sistema geocêntrico, é tão, digamos assim, é tão candidato a ser o sistema do universo quanto o sistema heliocêntrico. Vários outros cientistas afirmam isso, né? Então, o que acontece é o seguinte: em 1925, o Maxwell Mahler fez outra experiência. Falou assim, não, eu quero saber agora, naquele outra experiência, o experimento do Maxwell Mahler nunca foi considerado inexato. Ele foi até aprimorando. Então, é assim mesmo, o experimento do Maxwell Mahler dá aquilo ali, não tem jeito. Em 1925, o Maxwell Mahler fez outro experimento, agora para testar se a Terra gira em torno de si mesma. Um foi ver se ela gira. Aqui, agora, é para ver se ela tem o movimento de rotação, chamado. Né? E detetou o movimento de rotação. O mesmo experimento detetou o movimento de rotação. Tá certo? E aí, o que faz? Se nós pegarmos dois experimentos, a Terra não gira em torno do Sol, mas roda em torno de si mesma. Não dá. Não é estável. Não pode ser. Aí, você pode pensar assim, bom, então a Terra está parada em relação ao Sol e parada em relação a si mesmo. E o movimento que ele detetou foi do universo em torno da Terra. Isso é razoável de pensar, tá certo? Então, essa discussão, embora ela seja considerada fechada, ela não está fechada. Tem um recente documentário chamado The Principle, que explora muito bem essas linhas, principalmente com o mapeamento do universo do ruído de fundo, né? E esse documentário, se vocês puderem assistir, vale a pena. Chama The Principle, tá? Que vai mostrar que esse mapeamento da energia do universo, que aliás, foi uma das coisas que fez com que o modelo do Big Bang ficasse famoso. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.